Olá, me chamo Maiane Lima e hoje vou falar um pouco para vocês sobre a petição inicial dentro da reclamação trabalhista. Vou falar um pouco sobre a sua estrutura, como ela é interposta, os tipos de reclamação trabalhista que podem ser colocadas ali diante do processo trabalhista para vocês, e o primordial, que é o nosso direcionamento, a nossa fundamentação essencial e indispensável, que seria o artigo 840 da CLT, que está lá no seu inciso 1, vai falar um pouco sobre a reclamação trabalhista de forma escrita, e o inciso 2 vai falar um pouco sobre a reclamação trabalhista de forma verbal. Bom, todos os dois tipos são utilizados e aceitos diante da Justiça do Trabalho. Vou falar também sobre os seus requisitos de aceitação, de recebimento. Bom, e quais seriam esses requisitos os mais importantes e indispensáveis para que a sua petição inicial de forma escrita seja, sua reclamação trabalhista de forma escrita, seja recebida e não seja dada como inepta? É necessário que seja observado o inciso 1 do artigo 840 da CLT, que vai lá pedir um rol de requisitos para que tenha na sua estrutura, que são fundamentais e essenciais para que seja aceita, que seriam eles desde a indicação do juízo competente, tá lá a qualificação, em seguida a qualificação das partes, que seriam quando você vai colocar o endereço, nome completo, quem está ali patrocinando, que seria o nome do seu advogado, endereço ali profissional. Aí mais embaixo você coloca um inciso lá que está fundamentando a sua peça, que seria o inciso 840, inciso 1 da CLT, pois seria uma reclamação trabalhista escrita. Terminada a qualificação do reclamante, de quem está dando entrada ali na reclamação trabalhista, precisará também ser colocado nome e fundamentação da peça, que no caso seria a reclamação trabalhista, com a sua fundamentação no artigo 840, inciso 1 da CLT, porque é uma reclamação trabalhista de forma escrita, e de preferência que você coloque o rito, se é rito sumário, sumaríssimo ou o rito ordinário, que, como mencionado em alguns artigos da própria CLT, você precisa ficar muito atento a essa situação, tá? E pós colocado o nome da peça, fundamento e rito, você coloca a qualificação da parte do reclamado, da mesma forma que fez com o reclamante, nome, endereço, local ou nome da empresa, se assim for o caso, e nessas situações precisa estar bem especificado a qualificação da parte reclamada também. Bom, em seguida você irá falar sobre o quê? Sobre a exposição, a breve exposição dos fatos. E aqui eu acabo frisando um pouco nessa parte. Em que sentido? Pois, se você tiver pela parte do reclamante, o indicado é que você faça de fato uma breve exposição dos fatos. Por que eu estou falando isso? Não que você vai fazer uma breve exposição dos fatos para que o juiz não entenda aquilo que você está querendo, ou a parte reclamada também não entenda aquilo que você está pedindo ali na sua petição inicial. Mas você fará uma breve exposição dos fatos para que justamente a parte reclamada, ela não venha ter bagagem, ela não venha saber tudo ali que você está querendo, nas minúcias, nos detalhes, para que na hora da contestação, já que ela recebe a sua petição inicial, ela vai olhar a sua petição inicial para poder formular a contestação dela, ela esteja com todas as armas na mão, né? E aí, de certa forma, você acaba ficando em desvantagem se você estiver pela parte da reclamante. Bom, em continuação, poderemos depois, após a breve exposição de fatos, como eu mencionei anteriormente, para que fique ali uma coisa bem enxuta, que você não dê tantos detalhes na parte dos fatos, na narração dos fatos. E posteriormente iríamos passar para a parte das preliminares. Geralmente na petição inicial, as preliminares não são tanto falando sobre prescrição nem decadência, porque é você que está entrando com a petição, com a reclamação trabalhista. Geralmente não tem esses pontos, mas às vezes pode ocorrer alguma situação nesse sentido, mas dificilmente ocorre. O que seriam as preliminares iniciais seriam aquelas mesmo falando sobre prioridade, se o reclamante é algum idoso acima de 60 anos, se ele é portador de alguma doença grave, ou se ele é menor de idade, ou se o dissídio está ali tratando sobre salário. Na verdade, seriam alguns requisitos para ter prioridade na tramitação daquele processo ou da reclamação trabalhista, tá? Bom, finalizada a parte das preliminares iniciais, passaremos para as preliminares de mérito.
E o que seriam essas preliminares de mérito? Seria aquela parte, aquele tópico que você destaca lá, que você coloca, narra os fatos que ensejaram o direito que você está pleiteando ali na petição inicial, na reclamação trabalhista. E lá você vai colocar uma breve exposição dos fatos, em seguida você coloca ali a fundamentação jurídica, que seria um enunciado, ou uma súmula dos tribunais, ou então um artigo do CLT, dentre outros, que ali até da Constituição Federal também, que acabam abarcando os direitos trabalhistas também no artigo 7º da Constituição Federal. E sendo válido lembrar que o CPC também é utilizado de forma subsidiária no direito do trabalho, tá? E na reclamação trabalhista também. E por fim, no finalzinho desse tópico que você faz lá a narração, faz a base, fundamenta a base jurídica, você pede a condenação da reclamada. Terminada essa parte das preliminares de mérito, iremos passar para um ponto e um tópico muito específico e que não é utilizado todas as vezes nas reclamações trabalhistas. E qual seria esse? Os casos onde é utilizada a tutela de urgência ou a tutela antecipada. A tutela de urgência, na verdade, ela seria ali embasada no artigo 300 do CPC. Como eu falei anteriormente, o CPC é utilizado de forma subsidiária e aplicado na Justiça do Trabalho, nas reclamações trabalhistas, dentre outras peças. E não seria diferente aqui nessa situação, que tem sua base, a tutela antecipada, a tutela de urgência tem uma base maior dentro do CPC. E algumas situações seriam necessárias para que fosse utilizado desse tópico específico após as preliminares de mérito. Quais seriam esses? A reintegração de algum funcionário que foi despedido de forma arbitrária. Nos casos onde a gestante foi dispensada de forma arbitrária, ela deverá ser, quando ela faz a reclamação trabalhista para ela ser reintegrada, ela deve se utilizar na petição inicial ali também sobre a tutela de urgência, que seria a que eu mencionei, que foi embasada no artigo 300. Não apenas nesse, tem o 769 da CLT, os 659, inciso 9, inciso 10, que seria a reintegração também do dirigente sindical, que também possui base na CLT, esse artigo mencionado. Finalizado a parte da tutela de urgência ou da tutela antecipada, se for o caso, a situação. Caso contrário, se não houver necessidade, você já pode se direcionar, a partir terminada a parte das teses de mérito, você já se direciona para o quesito lá, se for o caso. Se o cliente for um hipossuficiente, nessa situação você faz lá um tópicozinho pedindo a justiça gratuita, que nesse caso você precisa embasar, né? E a base dele legal seria o artigo 790 da CLT. Aí você vai colocar lá qual das duas situações se encaixa, tá pelo reclamante ou pela reclamada, e nessa situação você vai lá colocar o inciso 3º ou o inciso 4º da CLT. Terminada a parte da justiça gratuita, que você fez o pedido e o tópicozinho lá, você vai iniciar um tópico específico e primordial que não pode faltar de jeito nenhum na sua petição inicial, e que seria os pedidos de honorário de sucumbência. E qual seria o fundamento dele específico? Está lá no artigo 791A da CLT. Pós-reforma, porque era utilizado lá o do CPC para fixar os valores. E diferente da Justiça Comum, a Justiça do Trabalho é fixada, os seus valores de honorário de sucumbência vão de 5% a 15% da causa. Finalizado o tópico que é primordial, que foi os de honorários de sucumbência, que não pode deixar nunca de estar lá na sua peça inicial, na sua reclamação trabalhista, você vai agora se direcionar para os pedidos e os requerimentos finais da sua reclamação trabalhista. Lembrando que os seus pedidos têm que ser certo, determinado, e tem que estar lá o valorzinho da causa, para que não seja considerado inepta a sua petição inicial, tá? Então, como será colocado? Você faz lá, pode colocar assim um tópico, letra A, que a reclamada seja condenada ao pagamento de verbas salariais, e você coloca lá, de preferência, o artigo que está lá embasando juridicamente, no valor X que ela tem que pagar, ou que ela pague férias, algo nesse sentido, que você fez os pedidos lá anteriormente na sua inicial, todos terão que ser repetidos no final da sua peça, tá? E feito dessa forma, é justamente para que não venha causar nenhum tipo de problema para você na estrutura da sua peça, e que você esteja coerente, como eu falei anteriormente,
com os requisitos que são específicos e são pedidos lá no artigo 840, que é o que fundamenta a reclamação trabalhista escrita. E em seguida você vai pedir o quê? São os requerimentos finais. E qual seria isso? A notificação da reclamada, a produção de provas, a procedência da reclamação, a procedência dos pedidos, que esses são basicamente os requerimentos finais mais utilizados na reclamação trabalhista. Aí, por fim, você coloca o valor da causa, que é um valor meramente estimativo, se assim for necessário, porque o que é que pode ocorrer? Pode ocorrer de você colocar lá no final da sua causa lá, valor de R$20.000. E no decorrer do processo, você poderia ter recebido muito mais, mas o juiz só vai dar aquilo que você colocou. E como eu mencionei, é bom colocar, né, um valor meramente estimativo para que justamente a sua peça não fique limitada ali a simplesmente o valor que você colocou. Porque o juiz não vai poder te dar mais do que aquilo que você está pedindo ali na sua peça inicial. Vai que depois fique provado algo a mais do que o que você colocou, ou o que você colocou na peça, o valor seria muito maior do que aquilo que foi especificado no final da sua peça, e você acabe recebendo apenas o que está lá fixado no final da sua peça. Então é bom que você deixe bem especificado que é um valor meramente estimativo, para não limitar a sua petição inicial, né? Para não limitar a sua reclamação trabalhista e você acabar recebendo menos do que o que deveria. E finalizando a sua peça, você coloca lá, nesses termos, após ter finalizado o valor da causa, nesses termos, pede deferimento, local, data. Bem, finalizada a nossa fala sobre a estrutura da reclamação trabalhista de forma escrita, iremos nos direcionar agora para falar um pouco sobre a reclamação trabalhista de forma verbal, que não menos importante, é uma forma também simplificada de o empregado buscar seus direitos na seara trabalhista, que também se encontra com a sua fundamentação lá no artigo 840, só que agora no inciso 2 da CLT. O empregado se direcionará para um órgão competente, irá falar o que ele está querendo pleitear, o que ele está buscando de direitos contra o seu empregador, e uma vez distribuída, quem distribui é uma das varas do trabalho, e uma vez distribuída a reclamação trabalhista por uma das varas do trabalho, abre-se um prazo de 5 dias para esse empregado, que aquilo que ele falou de forma verbal terá que ser reduzido a termo, e só assim será válido a reclamação trabalhista daquele empregado. Espero ter ajudado, espero ter clareado um pouco a mente daqueles que estão precisando de uma ajudinha aí na parte de reclamação trabalhista, dando um direcionamento, mostrando um pouco da estrutura. E qualquer dúvida, deixa lá no comentário, nosso canal, segue a gente, se inscreve e muito obrigada. Até a próxima.